Lenine. Leão Trotsky. Segunda parte. Ao redor de outubro. Capítulo 9. Verdades e mentiras sobre Lenine. A propósito do retrato de Lenine feito por Gorky. É difícil fazer o seu retrato, declara Gorky ao falar de Lenine. É verdade, o que Gorky escreveu sobre Lenine é muito fraco. A textura da sua descrição parece feita dos elementos mais diversos. Distingue-se, por vezes, um traço mais brilhante que os outros. Discerne-se uma certa penetração artística. São, contudo, muito mais numerosos os traços de uma banal análise psicológica e apercebemo-nos constantemente do moralista pequeno burguês. No seu conjunto, o produto não é lá muito belo. Mas como o responsável é Gorky, a obra será examinada ainda durante muito tempo. Eis o motivo por que é necessário falar dela. Talvez encontremos a oportunidade de pôr em evidência ou de observar certos traços, grandes ou pequenos, da imagem de Lenine. Gorky tem razão ao dizer que Lenine é uma encarnação da vontade dirigida ao objetivo com uma extraordinária perfeição. A tendência ao objetivo de Lenine, eis a sua característica essencial. Já a mencionamos e voltaremos a mencioná-la. Mas quando Gorky, um pouco mais adiante, coloca Lenine no número dos justos, etc., isso soa falso e é de mau gosto. Essa expressão justo, pedida emprestada da Igreja, da linguagem dos sectários religiosos, cheirando de carisma e do azeite das lâmpadas sagradas, não convém de modo algum a Lenine. Era um grande homem, um gigante magnífico, e nenhuma coisa humana lhe era estranha. Num congresso dos soviets, viu-se subir à tribuna um representante bastante conhecido de uma seita religiosa, um comunista cristão ou algo parecido, muito despachado e matreiro, que entoou imediatamente um louvor em honra de Lenine, considerando-o paternal e protetor. Recordo-me que Vladimir Ilyich, sentado à mesa do birô, ergueu a cabeça, quase assustado, voltando-se depois ligeiramente e dizendo-nos a meia voz, num tom furioso, a nós, seus vizinhos mais próximos: "Que novas porcarias são estas?" A palavra porcarias escapou-lhe de uma forma completamente inesperada, contra a vontade, mas por isso mesmo muito verdadeira. Sentia-me abalado por um riso interior e deliciava-me nessa apreciação incomparável de Lenine, tão espontânea acerca dos louvores do orador muito cristão. Pois bem, o justo, de Gorky, tem algo de comum com o pai protetor do homem da Igreja. É, se me permitides, e numa medida muito atenuada, uma porcaria. O que se segue é ainda pior. Para mim, Lenine é um herói de lenda, um homem que arrancou do peito o coração escaldado para elevá-lo como um facho e iluminar o caminho dos homens. Burr, como é mau, lembra exatamente a velha Iserguil. É este, parece-me, o nome dessa feiticeira que interessou nossa juventude. É do mesmo gênero de sua história sobre o cigano Danko. Julgo não me enganar nas minhas recordações. Nesse conto vê-se também um coração que se transforma em facho. Mas isto é outra história. Trata-se de ópera. Sim, de ópera, digo bem, com cenários inspirados nas paisagens do sul, com uma iluminação de fogos de bengala e uma orquestra de ciganos. Ora, na pessoa e na figura de Lenine, não há nada que lembre uma ópera e menos ainda o romantismo dos boêmios nômades. Lenine é um homem de Simbirsk, de Peter, de Moscou, do mundo inteiro, um realista rudo, um revolucionário profissional, um destruidor do romantismo, da falsidade teatral, da boemia revolucionária. Não pode ter qualquer parentesco com o cigano Danko, esse herói da fábula. Os que têm necessidade de modelos de espírito revolucionário roubados dos romances de ciganos devem ir procurá-los na história do Partido dos Socialistas Revolucionários. E Gorky afirma ainda 3 linhas mais adiante: Lenine era simples e reto, como tudo o que dizia. Se era assim, por que imaginá-lo arrancando do peito o coração inflamado? Não haveria em tal gesto nenhuma simplicidade, nenhuma franqueza.
Porém, essas palavras, simples e reto, não foram muito bem escolhidas. Há nelas verdade demais, sinceridade demais. Fala-se assim de um rapaz honesto, de um bravo soldado, que diz até simplesmente a verdade tal qual ela é. Esses são termos que não convêm a Lenine. Tomemo-nos do modo que quisermos. Ele era, sem dúvida, de uma genialidade nas decisões, nas conclusões, nos métodos, nos atos. Sabia rejeitar, afastar, pôr em segundo plano tudo aquilo que não tinha importância real, tudo aquilo que era apenas acessório ou fogo de vista. Sabia dissecar uma questão, reduzi-la a seus justos termos, sondar-lhe o fundo. Mas isso não quer dizer que ele fosse unicamente simples e reto. E ainda menos deveria significar que seu pensamento se movia em linha reta, como aliás afirma Lenine, expressão das mais lamentáveis, em tudo digna de um pequeno burguês, de um menchevique. Recordo-me a súbito a esse respeito a definição do jovem escritor Babel, a curva complexa descrita pela linha reta de Lenine. Esta é, apesar das aparências, apesar da antinomia e da subtileza um tanto ou quanto rebuscada dos termos agrupados, uma explicação verdadeira. Vale, em todo o caso, muito mais do que a tão sumária linha reta de Gorky. O homem unicamente simples e reto dirige-se sem desvio para o seu objetivo. Lenin dirigia-se e conduzia para um objetivo sempre igual através de uma estrada cheia de complicações, através de caminhos por vezes muito desviados. Finalmente, essa ligação dos termos simples e reto não exprime de modo algum a incomparável malícia de Lenin, a sua habilidade rápida e brilhante, a paixão de virtuoso que sentia ao derrubar o adversário com uma rasteira ou ao atraí-la a uma armadilha. Mencionamos a tensão de Lenin para atingir o objetivo. Convém insistir neste ponto. Um crítico julgou descobrir um ponto de vista profundo ao explicar-me que Lenin não se distinguia unicamente pela tensão para atingir o objetivo, mas também pela sua habilidade de manobra. Este crítico censurava-me por ter dado, na imagem que tracei de Lenin, uma rigidez de pedra ao grande homem, em detrimento da sua maleabilidade. Aquele que assim pretendeu admoestar-me, embora fazendo-o de um modo diferente de Gorky, não compreendeu o valor relativo dos termos empregados. Deveria, com efeito, meter bem na cabeça que a tensão para o objetivo não indica necessariamente uma conduta em linha reta, e que preço poderia custar a maleabilidade de Lenin sem essa tensão que não afrouxava um minuto. É possível encontrar-se no mundo tanta maleabilidade política quanto se quiser. O parlamentarismo burguês é uma escola excelente onde os políticos se treinam constantemente a dobrar a espinha dorsal. Embora Lenin tenha troçado com frequência da linha reta dos doutrinários, também exprimiu não menos frequentemente o seu desprezo pelas pessoas demasiado maleáveis, que se inclinam nem sempre e necessariamente perante um mestre burguês, nem sempre com um objetivo interesseiro, mas, digamos, perante a opinião pública, perante uma situação difícil, procurando a linha de menor resistência. Toda a essência de Lenin, todo o seu valor íntimo, consiste no facto de ter perseguido incansavelmente um único objetivo, cuja importância o impregnava a tal ponto que parecia encarná-lo e não o distingui-lo dele próprio. Não considerava e não podia considerar as pessoas, os livros, os acontecimentos, senão em função deste único objetivo da sua existência. É muito difícil definir um homem com uma só palavra. Afirmar que foi grande ou que foi genial nada nos diz, mas se fôssemos forçados a explicar Lenin muito sucintamente, diríamos que, em primeiro lugar, ele se esforçava para atingir o seu objetivo. Gorky aponta o encanto sedutor do riso de Lenin, riso de um homem que, discernindo admiravelmente o peso da estupidez humana e as manobras acrobáticas da razão, sabia também fazer as delícias da ingenuidade pueril dos simples de espírito. Embora expressa com um certo requinte, a observação é verdadeira na sua essência. Lenin gostava de rir dos imbecis e dos espertos que procuravam fazer espírito, e ria com uma indulgência que a sua formidável superioridade justificava. Na intimidade de Lenin, as pessoas riam por vezes com ele, sem que se rissem pelo mesmo motivo. Porém, o riso das massas concordava sempre com o dele. Amava os simples de espírito, se nos quisermos servir da expressão evangélica. Gorky conta-nos como em Capri,
Lenin aprendeu com os pescadores italianos a servir-se da linha de pesca, segura com os dedos. Esses bons homens explicaram-lhe que deveria puxar logo que a linha fizesse drin-drin. Assim que apanhou o primeiro peixe e o sentiu aproximar-se preso ao anzol, gritou com uma alegria infantil, com um entusiasmo de verdadeiro amador. Drin-drin! Eis uma boa imagem, eis verdadeiramente uma parcela viva de Lenin. Essa paixão, esse entusiasmo, esse esforço do homem para atingir o seu objetivo, para puxar, para apanhar a presa. Drin-drin! Aí estás tu, minha rica. Tudo isso é muito diferente desse justo de Quaresma, desse pai protetor de que nos falaram. É Lenin, em pessoa, numa parte dele próprio. Quando ao apanhar um peixe evidencia o seu entusiasmo, adivinhamos o seu amor à natureza, como a tudo aquilo que estava próximo da natureza, as crianças, os animais, a música. Esta poderosa máquina pensante estava muito próximo daquilo que existe para além do pensamento, para além de uma procura consciente. Estava muito próximo do elemento primitivo e indefinível. Esse maravilhoso indefinível exprime-se pelo drin-drin. Penso que devido a este pequeno pormenor significativo, nos é permitido perdoar a Gorky um quarto das banalidades que semeou no artigo. Veremos à frente o motivo por que não lhe podemos perdoar nada mais. Afagava as crianças com dulçura, diz-nos Gorky, sendo os gestos de uma leveza e de uma delicadeza muito especiais. Isto também foi bem expresso. Demonstra essa ternura de homem que respeita a pessoa física e moral da criança. Poderia falar-se igualmente do aperto de mão de Lenin. Era forte e doce. Recordo-me do seguinte episódio relativamente ao interesse que os animais despertavam em Lenin. Reunimos-nos em Zimmerwald, numa comissão destinada a elaborar um manifesto. Realizávamos a nossa sessão ao ar livre, à volta de uma mesa redonda de jardim, numa aldeia de montanha. Não longe de nós encontrava-se um grande barril de água debaixo de uma torneira. Pouco tempo antes da reunião, que teve lugar a 1h matinal, vários delegados tinham vindo lavar-se a essa torneira. Eu tinha visto Fritz Platen mergulhar a cabeça e o corpo até à cintura na água, como se quisesse afogar-se, com a grande estupefação dos membros da conferência. Os trabalhos da comissão avançavam com dificuldade. Verificavam-se atritos em várias direções, mas sobretudo entre Lenin e a maioria. Apareceram então 2 belos cães. De que raça não sei, nessa época eu não sabia nada disso. Pertenciam sem dúvida ao proprietário da habitação, pois puseram-se tranquilamente a brincar na areia, sob o sol matinal. Vladimir Ilyich levantou-se bruscamente da cadeira, pôs um joelho no chão e, rindo, começou a fazer cócegas na barriga aos 2 animais, com gestos leves, delicadamente atenciosos, segundo a expressão de Gorky. Esta atitude foi completamente espontânea da sua parte. Quase apetecia dizer que se tratava de um miúdo, e o seu riso era despreocupado, pueril. Lançou um olhar à comissão, como se quisesse convidar os camaradas a tomar parte nesse belo divertimento. Parece-me que era olhado com um certo espanto. Cada um estava ainda preocupado com a grave discussão à vida. Lenin continuou a fazer festas aos animais, agora mais calmamente. Voltou depois para a mesa e declarou que não assinaria um tal manifesto. A disputa recomeçou com nova violência. Digo hoje a mim próprio ser muito possível que esta diversão lhe tenha sido necessária para resumir no seu pensamento os motivos de aceitação e de recusa e para tomar uma decisão. Contudo, não agira por cálculo. O subconsciente trabalhava nele em plena harmonia com o consciente. Gorky admirava em Lenin esse entusiasmo juvenil que infundia a tudo quanto fazia. Tal entusiasmo era disciplinado, dominado por uma vontade de ferro, do mesmo modo que uma torrente impetuosa é controlada pelo granito da montanha. Gorky não nos diz, muito embora a sua definição continue a ser verdadeira. Havia precisamente em Lenin um entusiasmo juvenil, e nele se reconhecia, com efeito, essa excepcional vivacidade espiritual que só é própria de um homem inabalavelmente convencido da sua vocação. Aqui temos, de novo, algo de verdadeiro e profundo. Porém, essa linguagem antiquada, débil, que ouvíramos há pouco, esse estado de santidade de que nos falaram, ou então esse ascetismo, esse heroísmo monástico, que foi questão noutra passagem, não estão de modo algum de acordo com o entusiasmo juvenil. Opõem-se um ao outro como o fogo à água. O estado de santidade, o ascetismo, manifestam-se quando um homem se põe ao serviço de um princípio superior, dominando as suas inclinações, as suas paixões pessoais. O asceta é interesseiro,
Faz os seus cálculos, espera uma recompensa. Na sua obra histórica, Lenin realizava-se completamente e até ao fim. Os olhos de omnisciente do espertalhão não está mal, embora formulado de modo grosseiro, mas como conciliar esse olhar de omnisciente com a simplicidade e a franqueza e, sobretudo, com a santidade? Ele gostava das coisas divertidas, conta Gorky, e ria com o corpo todo, verdadeiramente inundado de alegria, por vezes até às lágrimas. É verdade, e todos aqueles que tiveram conversas com ele se aperceberam disso. Em certas reuniões com um número de participantes reduzido, acontecia-lhe ter um ataque de riso, e isto não apenas nas épocas em que tudo corria bem, mas até em períodos extremamente difíceis. Procurava reprimir-se tanto tempo quanto lhe era possível, mas no fim de contas rebentava de riso, e o seu riso era contagioso. Procurava não chamar a atenção, não fazer barulho, escondendo-se quase sob a mesa, a fim de evitar a desordem. Esta hilaridade louca apoderava-lhe sobretudo quando estava fatigado. Com um gesto habitual, a mão cortando o ar de cima para baixo, parecia afastar para longe a tentação. Mas valdamente. E apenas conseguia retomar o controle de si mesmo, olhando fixamente para o relógio, retecendo todas as suas forças interiores, desviando-se prudentemente de todos os olhares, afetando um ar de severidade, restabelecendo com rigidez forçada a ordem que um presidente deve manter. Nesses casos, os camaradas tinham como ponto de honra surpreender à sucapá o olhar do speaker e provocar com uma graça uma recidiva de alegria. Se a tentativa era coroada com êxito, o presidente engançava-se simultaneamente com o responsável pela desordem e consigo próprio. É evidente que estas diversões não se produziam com frequência. Sucediam principalmente no fim das sessões, após 4 ou 5 horas de trabalho intenso, quando todos estavam exaustos. De um modo geral, Elites conduzia as deliberações com estrito rigor, único método capaz de permitir que inúmeras questões fossem resolvidas numa sessão. Tinha uma maneira muito dele de dizer continua Gorky, e sabia proferir esta interjeição expressiva ao longo de uma gama infinita de cambiantes que se estendiam desde a ironia sardónica à dúvida circunspecta. Frequentemente, o traduzia um humor picante, cuja malícia era apenas sensível a um homem muito perspicaz, conhecendo bem as loucuras diabólicas da existência. É verdade, está certo. O desempenhava com efeito um papel importante nas conversas íntimas de Lenin, aliás, do mesmo modo que nos seus escritos de polemista. Elites proferia o muito nitidamente e, como observa Gorky, com infinita variedade de cambiantes. Encerrava-se nisso uma espécie de código de sinais que empregava para exprimir os estados de ânimo mais diversos. No papel, o não diz nada. Na conversa, era muito expressivo, valia pelo timbre da voz, pela inclinação da cabeça, pelo jogo das sobrancelhas, pelo gesto das mãos eloquentes. Gorky descreve-nos também a atitude favorita de Lenin. Deitava a cabeça para trás e, de seguida, inclinando-a sobre o ombro, metia os dedos nas cavas do colete sob as axilas. Havia neste gesto algo de surpreendentemente divertido e encantador, dir-se-ia um diajanto triunfante, e nessas horas ficava radiante. Tudo isto está dito de uma forma perfeita, excetuando o gajo triunfante que não se adapta nada à imagem de Lenin, mas a atitude está bem descrita. Mas ai de nós, lê-se um pouco mais adiante, criança grande deste mundo maldito, homem excelente que tinha necessidade de se oferecer como vítima à hostilidade e ao ódio para realizar uma obra de amor e de beleza. Piedade, piedade, Alexis Maximitrovich. Criança de um mundo maldito. A expressão cheira à impostura que tresanda. Lenin assumia, sem dúvida, uma pose extraordinariamente insinuante, por vezes talvez um pouco maliciosa, mas não havia aí qualquer espécie de impostura. A expressão oferecer-se como vítima é falsa, insuportável como o raspar de um prego sobre o vidro. Lenin de modo algum se sacrificava, antes vivia uma vida plena, criadora, desenvolvendo completamente a sua personalidade ao serviço do objetivo que escolhera em completa liberdade. E a sua obra não era, de maneira nenhuma, de amor e de beleza. Eis aqui 2 termos de uma generalidade demasiado comum, de uma redundância desfocada. Só lhe faltam, de fato, as maiúsculas, amor e beleza.
A tarefa de que Lenin se encarregou foi a de despertar e de unir os oprimidos, a fim de abater o jugo da opressão. Esta causa dizia respeito a 99% da humanidade. Gorky fala-nos das atenções de Lenin para com seus camaradas, da preocupação que sentia com a saúde deles, e acrescenta: jamais pude surpreender neste sentimento a preocupação interessada que manifesta um patrão inteligente relativamente a operários honestos e hábeis. Pois bem, Gorky engana-se por completo. Deixou escapar precisamente um dos traços essenciais de Lenin. As suas atenções pessoais para com os camaradas nunca estavam desligadas da preocupação do bom patrão, inquieto com o trabalho que havia a fazer. Não há dúvida que é impossível falar-se neste caso de um sentimento interessado, uma vez que a própria obra não é apenas pessoal, mas é indiscutível que Lenin subordinava a sua solicitude para com os camaradas aos interesses da causa, dessa causa que agrupava justamente em torno dele os seus companheiros. Esta aliança de preocupações de ordem geral e individual não diminuía em nada a humanidade dos seus sentimentos. Pelo contrário, a tensão de todo o seu ser para atingir o fim político só a tornava mais forte e mais plena. Gorky não se apercebeu disso, não compreendeu certamente o destino que teve um grande número dos seus pedidos a favor de pessoas que tinham sofrido com a Revolução, pedidos esses que dirigia diretamente a Lenin. É sabido que as vítimas da Revolução foram muito numerosas, e as dirigências de Gorky também não foram raras, algumas até foram totalmente absurdas. Basta lembrarmos-nos da intervenção prodigiosamente enfática do escritor a favor dos socialistas revolucionários, na época do famoso processo de Moscou. Diz-nos Gorky: não me lembro de caso algum em que Ilitch tenha recusado um dos meus pedidos. Se aconteceu por vezes as decisões de Lenin não serem executadas, a culpa não era dele. Isso pode ser provavelmente explicado por esses malditos defeitos de funcionamento, que sempre foram profusamente numerosos na nossa pesada máquina governamental. Também é de admitir que tenha havido, por vezes, má vontade da parte de não sei quem quando se tratava de minorar o destino de certas pessoas, de lhes salvar a vida. Confessemos que estas linhas nos chocaram mais do que todo o resto. O que se poderá com efeito concluir? O seguinte: chefe do partido e do Estado, Lenin perseguia implacavelmente os inimigos da Revolução, mas bastaria a Gorky interceder e não haveria caso algum em que Lenin recusasse o pedido do escritor. Deveria então admitir-se que para Lenin o destino das pessoas se decidia de acordo com a intervenção dos amigos? Esta afirmação seria totalmente incompreensível se o próprio Gorky não pusesse suas reservas. Não foram satisfeitas todas as diligências que fez, mas nesse caso ele acusa os defeitos do mecanismo soviético. Será mesmo assim? Seria Lenin verdadeiramente impotente para superar os defeitos do mecanismo numa questão tão simples como a de libertar um prisioneiro ou a comutação de pena de um condenado? É bastante duvidoso. Não seria mais natural admitir que Lenin, após ter lançado sobre o requerimento e o requerente o olhar onisciente do espertalho, evitava discutir o assunto com Gorky, deixando seguidamente ao mecanismo soviético, com todos os seus defeitos pretensos ou reais, a tarefa de executar o que exigiam os interesses da causa? Em efeito, Lenin não era assim tão simples e tão reto quando se via obrigado a enganar o sentimentalismo pequeno-burguês. As atenções de Lenin à personalidade humana eram infinitas, mas estavam inteiramente subordinadas às atenções que devia em primeiro lugar à humanidade inteira, que sua destino se confunde nesta época com o do proletariado. Se Lenin não fosse capaz de subordinar o particular ao geral, seria um justo que se oferece como vítima em nome de amor e de beleza, mas não seria certamente o Lenin que conhecemos, o chefe do partido bolchevique, o autor da Revolução de Outubro. É preciso acrescentar ao que acima se descreve o relato de Gorky sobre a extraordinária insistência de que Lenin deu prova quando, durante mais de um ano, exortou o escritor a seguir um tratamento no exterior. Na Europa, num bom sanatório, você poderá tratar-se e trabalhará 3 vezes mais. Parta, cure-se, não se obstine em ficar aqui, peço-lhe.
É conhecida de todos e indiscutível a ardente simpatia que Lenin sentia por Gorky, tanto pelo homem como pelo escritor. Não há dúvida que a saúde de Gorky preocupava Lenin. No entanto, na extraordinária insistência de que Lenin queria enviar Gorky para o exterior, havia também um certo cálculo político. Na Rússia, nesses anos difíceis, o escritor desorientava-se, arriscando perder-se definitivamente. No exterior, perante a civilização capitalista, poderia recuperar, poderia despertar nele o estado de ânimo que outrora o tinha forçado a cuspir no rosto da França burguesa. Duvidoso, não era indispensável para Gorky repetir este gesto que em si era bem pouco persuasivo, mas a disposição de espírito que o inspirara prometia ser muito mais fecunda do que as piedosas diligências em favor de trabalhadores intelectuais, cuja única infelicidade provinha de não terem conseguido, pobres deles, lançar no devido tempo um nó corrediço sobre o proletariado revolucionário. Sim, Lenin preocupava-se com Gorky. Desejava sinceramente ver melhorar a sua saúde, ver o escritor trabalhar. Tinha contudo necessidade de um Gorky recuperado, e é por isso que insistia tanto em enviá-lo para o estrangeiro. É por isso que o exortava a ir cheirar um pouco os odores da civilização capitalista. Mesmo aqueles que não se encontravam nos bastidores desta questão, podem, baseados no gesto de Gorky, adivinhar os motivos de Lenin. Agia precisamente como um bom patrão que jamais e em circunstância alguma esquece os interesses da causa que lhe foi confiada pela história. Não foi como revolucionário, foi como pequeno burguês moralizador que Gorky nos retratou a imagem de Lenin, e eis o motivo por que esta figura, esculpida num só bloco de uma unidade tão excepcional, se encontra desagregada no texto. Mas o caso piora ainda quando Gorky passa à política propriamente dita. Neste campo existem apenas mal-entendidos ou erros deploráveis. Homem de uma vontade extraordinariamente forte, era no restante o tipo exato do intelectual russo. Lenin, tipo de intelectual? Não é curioso ouvir isto? Não se tratará de uma brincadeira, de uma inconveniência monstruosa? Lenin, tipo de intelectual? Porém isto não basta a Gorky. Com efeito, segundo ele, ficamos a saber que Lenin possuía no mais alto grau uma qualidade que é apanágio da elite intelectual russa, a renúncia levada até o tormento, até a mutilação do próprio ser. Vejam só isto, que disparate! Um pouco mais atrás, Gorky desenvolvia tanto quanto lhe era possível a ideia de que o heroísmo de Lenin é o ascetismo modesto, muito frequente na Rússia, do honesto intelectual revolucionário que acredita sinceramente na possibilidade de haver justiça sobre a terra, etc. É fisicamente impossível descrever esta passagem por tão falsa e desoladora. O intelectual honesto que crê na possibilidade de justiça sobre a terra. Como se tratasse simplesmente de um pequeno funcionário provinciano, de um radical que leu as cartas históricas de Lavrov ou então a falsificação que delas nos deu, mais tarde, Chernov. Recordo-me a propósito que um dos velhos tradutores marxistas de outrora chamou a Karl Marx o grande carpidor da desgraça popular. Há 20 anos, na vila de Nizhnelinsk, divertia-me francamente com este Karl Marx provinciano. Todavia, é preciso constatar que hoje em dia nem Lenin escapou ao seu destino. Um Gorky, um homem que viu Illich, que o conhecia bem, que se contava entre os seus íntimos, que por vezes colaborou com ele, representa-nos este atleta do pensamento revolucionário não só como um piedoso asceta, mas, e o que é pior, como o tipo do intelectual russo. Isto é uma calúnia, e tanto mais perniciosa quanto é feita de boa fé, com grande benevolência e quase que num transporte de entusiasmo. Lenin encontrava-se certamente impregnado da tradição do radicalismo intelectual revolucionário, mas tinha-o superado e ultrapassado, e só a partir desse momento se tornou Lenin. O intelectual russo típico é terrivelmente limitado. Ora, Lenin é precisamente um homem que ultrapassa todos os limites, sobretudo os limites dos intelectuais. Se é verdade afirmar-se que Lenin se encontrava impregnado da tradição secular dos intelectuais revolucionários, será ainda mais verdade afirmar que ele concentra em si o impulso multissecular do elemento camponês. Revive nele o mujiki, com o seu ódio à classe senhorial, com o seu espírito calculista, a inteligência viva de dono da sua casa.
Mas o que há de limitado, de tacanho no Mujiki foi superado, ultrapassado por Lenin através de um imenso impulso do pensamento e do domínio da vontade. Finalmente, em Lenin, e é o que há de mais sólido, de vigoroso nele, encontra-se encarnado o espírito do jovem proletariado russo. Não nos apercebermos disso, vemos apenas o intelectual, é não vermos absolutamente nada. O que torna genial a obra de Lenin é o fato de que, através dele, o jovem proletariado russo se emancipa, sai da sua situação extremamente limitada e se eleva à universalidade histórica. É por isso que a natureza de Lenin, profundamente ligada ao solo, se desenvolve organicamente, se revela em poder criador, se torna invencivelmente internacional. O seu gênio consiste basicamente em ultrapassar todos os limites. O traço essencial do caráter de Lenin é definido por Gorky de forma muito precisa, quando lhe atribui um otimismo combativo. Acrescenta, porém, nele esta faceta não tinha nada de russo. Que ideia! Mas vejamos, então este intelectual típico, este asceta de província, não constitui o que há de mais russo, de mais local? Não é um dos homenzinhos de Tambov? Como é possível que Lenin, com traços essenciais de caráter que não são russos, com uma vontade de ferro e um otimismo combativo, não seja ao mesmo tempo o tipo do intelectual russo? Não haverá aqui uma calúnia contra o homem russo em geral? O talento de conduzir pulgas pela trela é, na verdade, indiscutivelmente russo, mas, graças à dialética, isso não vai durar sempre, vai mudar. A política socialista revolucionária que coroou o regime de Kerensky foi a expressão mais alta daquela velha arte nacional que consiste em conduzir pulgas pela trela. Mas outubro, não vos esqueçam, Alexis Maximovich, teria sido impossível se há muito tempo não se tivesse aceso no homem russo uma nova chama, se o seu caráter não se tivesse transfigurado. Lenin interveio, não apenas na época em que a história russa muda de direção, mas também no momento em que o espírito nacional se transforma devido a uma crise. Pretendeis que os traços essenciais de Lenin não são russos, mas permitireis que vos perguntemos se o Partido Bolchevique é um fenômeno russo autêntico, ou, digamos, holandês? O que diríeis então desses proletários atuando clandestinamente, desses combatentes, desses uralianos duros como um rochedo, desses franco-atiradores, desses comissários do Exército Vermelho que, dia e noite, mantêm o dedo no gatilho de uma pistola, e hoje em dia, desses diretores de fábricas, desses organizadores de trustes que estariam prontos a arriscar a cabeça pela emancipação do cule chinês? Aqui está uma raça, um povo, uma das grandes categorias da humanidade. E não serão feitos da mesma massa que se fabrica na Rússia? Permitireis que vos contradiga. E que dizer também de toda a Rússia do século XX e de outrora? Já não é o país provinciano das épocas longínquas. É uma Rússia nova, internacional, com um caráter de aço. O Partido Bolchevique é constituído por uma seleção desta nova Rússia, e Lenin é o seu maior mestre e educador. Contudo, estamos entrando aqui no domínio da confusão absoluta. Gorky, não sem um assomo de vaidade, declara-se um marxista duvidoso, que não acredita de forma alguma na razão das massas em geral e das massas camponesas em particular. Julga que as massas precisam de serem dirigidas de fora. Eu sei, escreve, que, ao exprimir ideias destas, me exponho mais uma vez à troça dos políticos. Sei igualmente que os mais inteligentes e honestos dentre eles se rirão de mim sem convicção e, por assim dizer, por dever de ofício. Não sei quais são os políticos inteligentes e honestos que partilham do ceticismo de Gorky relativamente às massas, mas esse ceticismo parece-nos bem medíocre. O fato das massas terem necessidade de serem dirigidas de fora, já Lenin, parece-nos, tinha adivinhado. Talvez Gorky tenha ouvido dizer que, precisamente para dirigir as massas, Lenin tinha gasto toda a sua vida consciente na criação de uma organização especial, o Partido Bolchevique. Ele não encorajava de modo algum uma fé cega na razão das massas. No entanto, desprezava ainda mais a arrogância desses intelectuais que acusavam as massas de não serem feitas à sua imagem e semelhança. Lenin sabia que a razão das massas se deve adaptar à marcha objetiva das coisas. O partido deveria facilitar esta adaptação e, como prova a história, desempenhou a tarefa com um certo sucesso. Gorky, assim nos diz, está em desacordo com os comunistas no que se refere ao papel dos intelectuais.
pensa que os melhores dentre os antigos bolcheviques educaram centenas de operários precisamente em um espírito de heroísmo social e de uma alta intelectualidade, entre aspas. De um modo mais simples e mais exato, Gorky apenas aceitava os bolcheviques numa época em que o bolchevismo ainda se encontrava em ensaios de laboratório, preparando os primeiros quadros intelectuais. Sentia-se muito próximo do bolchevique de 1903-1905, mas o homem de outubro, amadurecido, formado, aquele que com uma mão inflexível executa aquilo que apenas se começava a entrever há 15 anos, esse é estranho e antipático a Gorky. O próprio escritor, com sua constante orientação no sentido de uma cultura mais elevada, de uma completa intelectualidade, encontrou entretanto a forma de se deter a meio caminho. Não se trata de um laico nem de um pop, ele é o poeta da cultura. Daí deriva sua atitude altiva, seu desprezo em relação à razão das massas e ao mesmo tempo ao marxismo, se bem que este, como já foi afirmado, sendo muito diferente do subjetivismo, se apoie não sobre a fé na razão das massas, mas na lógica do processo material, que, afinal, submete a sua lei à razão das massas. É verdade que a via que nos leva aí não é muito simples, e que, ao percorrê-la, parte-se muita louça, partem-se até alguns utensílios da cultura. Eis o que Gorky não pode tolerar. Segundo ele, deveríamos contentar-nos em admirar a bela louça, sem nunca a partirmos. Para aproximar Lenin de sua pessoa, para se consolar, Gorky afirma que Illich, não sem um assomo de vaidade, teve que meter sua alma pelas asas, ou seja, contrariar sua vontade. Implacável quando lhe era necessário esmagar determinada resistência, Lenin estaria assim sujeito a lutas interiores, devendo vencer seu amor ao homem, seu amor à cultura, isto constituía para ele um verdadeiro drama. Em uma palavra, Gorky inflige a Lenin esse desdobramento que caracteriza os intelectuais, essa consciência doentia que outrora se prezava tanto, esse precioso abscesso do velho radicalismo intelectual. Mas tudo isso é falso. Lenin era feito de uma só peça, objeto de alta qualidade, de estrutura complexa, mas sólida em todos os sentidos, e no qual todos os elementos se adaptavam admiravelmente uns aos outros. A verdade é que Lenin muitas vezes evitava contactar com os solicitantes, os defensores e as pessoas dessa espécie. Que fulano o receba, dizia ele com um risinho evasivo, senão serei mais uma vez demasiado bom. Sim, muitas vezes ele tinha medo de ser demasiado bom, pois conhecia a perfídia dos inimigos e a beta estupideia dos intermediários, considerando, em suma, como insuficiente qualquer medida de severa prudência. Preferia atirar sobre um inimigo invisível, em lugar de se deixar distrair por contingências e ser demasiado bom. Manifestava-se aí mais uma vez o cálculo político, e não essa consciência doentia que acompanha necessariamente os caráteres desprovidos de vontade, choramingas, a natureza úmida do típico intelectual russo. E ainda não é tudo. Gorky, ele próprio o diz, censurava Lenin por compreender o drama da existência de uma forma muito simplificada, e dizia-lhe que esta compreensão simplificada ameaçava de morte a cultura. Durante os dias críticos do final de 1917 e início de 1918, quando em Moscou se atirava sobre o Kremlin, quando os marinheiros, o fato deve ter sucedido, mas não com tanta frequência como o pretendeu a calúnia burguesa, apagavam os cigarros esmagando-os sobre os gobelins, quando os soldados, afirmava-se, talhavam calças bastante incômodas e pouco práticas nas telas de Rembrandt, eram estes os motivos de queixa apresentados a Gorky pelos representantes consternados de uma aná-intelectualidade. Durante esse período, Gorky ficou completamente desorientado, cantando requiems desesperados por alma da nossa civilização, terror e barbárie. Os bolcheviques preparavam-se para partir todos os vasos históricos, os vasos de flores, os vasos domésticos, os vasos de noite. E Lenin respondia-lhe: partiremos tantos quantos for necessário, e se partirmos demais, a culpa será dos intelectuais que continuam a defender posições insustentáveis. Não era isto proveniente de um espírito estreito? Não se veria através disto, piedade, piedade, Senhor, que Lenin simplificava demasiadamente o drama da existência? Não sei, mas repugna ao meu espírito raciocinar com base em considerações deste tipo. O interesse da vida de Lenin não consistia em gemer sobre a complexidade da existência, mas em reconstruí-la de forma diversa.
Para tal, era preciso considerar a existência no seu conjunto, nos seus elementos, discernir as tendências essenciais do seu desenvolvimento e subordiná-las a todo o resto. É precisamente por se ter tornado mestre na concepção criativa desses vastos conjuntos que considerava o drama da existência como se fosse seu dono. Partiremos isto, demoliremos aquilo e sustentaremos provisoriamente aquele outro. Lenine distinguia tudo quanto era honesto, tudo quanto era individual, notava todas as particularidades, todos os pormenores, e se simplificava, isto é, se rejeitava certos elementos secundários, não era por não os ter notado, mas porque conhecia com certeza as proporções das coisas. Vem-me à memória, neste momento, um proletário de Petersburgo chamado Vorontsov, que nos primeiros tempos a seguir a outubro foi destacado junto de Lenine a fim de o proteger e ajudar. Como nos preparávamos para evacuar Petrogrado, Vorontsov disse-me com uma voz soturna: se por desgraça eles tomassem a cidade, iriam encontrar imensas coisas. Seria preciso enfiar dinamite por baixo de Petrogrado e fazê-la explodir completamente. E não teria pena de Petrogrado, camarada Vorontsov? Perguntei, admirando-me da ousadia deste proletário. Pena de quê? Quando voltarmos, reconstruiremos algo de melhor. Eu não inventei este breve diálogo, nem o estilizei. Permaneceu tal e qual gravado na minha memória. Pois bem, essa é a boa maneira de considerar a cultura. Não se encontra aqui nenhum vestígio de choraminguice, nem se trata de um requiem. A cultura é obra das mãos humanas, não se encontra de fato nos vasos decorados, que a história reserva para nós, mas sim numa boa organização do trabalho dos cérebros e das mãos. Se no caminho dessa boa organização se elevam obstáculos, é preciso afastá-los, e se então formos obrigados a destruir certos valores do passado, destruamo-os, sem lágrimas sentimentais, voltaremos mais tarde para edificar, para criar valores novos, infinitamente mais belos do que os antigos. Eis o modo como Lenine considerava as coisas, refletindo o pensamento e os sentimentos de milhões de homens. Sua opinião era boa e justa, tendo muito para ensinar aos proletários de todos os países. Kislovodsk, 28 de setembro de 1924.